Denúncia real dessa avó. Após ser humilhada no jantar, ela tomou uma decisão chocante, como um cenário de filme. Luzes baixas, velas acesas e o aroma delicioso de carne assada se misturando a risotos e saladas. Mas, à medida que os membros da família se acomodavam, o clima alegre rapidamente dava lugar a uma tensão palpável. Lara, a jovem cheia de sonhos, observava tudo de um canto. Seu olhar se fixava na avó Clara, a matriarca que sempre fora a coluna da família. Clara, com seu sorriso caloroso e cabelos grisalhos, parecia estar iluminando o ambiente com sua presença. Mas uma sombra de preocupação cruzava seu rosto. Aquela noite deveria ser uma celebração. Mas o que era para ser um momento divertido, logo se transformou em algo sombrio. Foi quando tio Carlos, com sua voz estridente, soltou uma piada cruel. Quem diria que a vovó não sabe mais cozinhar? Esse arroz precisa de uma reconstituição. O riso da mesa morreu instantaneamente. Clara forçou um sorriso, mas seu olhar distante soltou uma fraqueza que estava ali, guardada, pronta para explodir. Lara sentiu um aperto no peito. Ela queria gritar, mas as palavras foram engolidas por um nó na garganta. As conversas começaram a sussurrar tensões antigas, revelando segredos familiares enterrados. O clima que antes era de celebração, agora ressoava como um campo de batalha. As vozes se elevavam, as expressões se torciam e Lara se via perdida entre o desejo de proteger a avó e a impotência de não conseguir mudar a situação. Todos pareciam estar segurando suas próprias dores, e Clara, que sempre foi a eterna guardiã da família, agora era tratada como um mero espectador do seu próprio destino. Precisamos conversar, disse Clara, quebrando o silêncio crescente. Todos a encararam, surpresos. Vou marcar uma reunião em breve e vocês precisam saber de algo que pode mudar tudo. O ar ficou pesado com a declaração. O que esse algo poderia ser? A curiosidade misturou-se ao medo. Lara sentiu um frio na espinha, mas havia uma centelha de esperança. O que será que a avó guardava? Mas a pressão crescia e os olhares se tornavam pesados. Lara sabia que os segredos não eram apenas sobre fortuna ou heranças. Eram traumas históricos que poderiam evocar lamentos perdidos. O passado começou a se aproximar como uma tempestade ameaçadora. As vozes se misturavam. O que será que ela tem a dizer? Por que agora? Que tipo de segredo é esse? As perguntas criaram um redemoinho confuso. A imagem da avó, forte e destemida, agora estava prestes a entrar em um caminho sem volta. Lara se sentia pequena. O que ela sabia sobre força? Enquanto Clara se preparava para revelar suas verdades, Lara começou a entender a profundidade do sacrifício que sua avó fez para manter todos unidos. Mas e se esse amor se mostrasse insuficiente? Com os ânimos exaltados e os olhares penetrantes, Lara ficou paralisada, uma pergunta ecoando em sua mente. O amor e a verdade poderiam realmente curar as feridas que se abriam naquelas paredes? Ou seriam eles a tempestade que destroçaria o que restava da família? Ela respirou fundo, já sabendo que o próximo encontro mudaria tudo. Ei,
antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like, poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O ar na sala estava eletricamente tenso. Quando Clara finalmente tomou coragem para falar, os olhos de todos se voltaram impiedosamente para ela. Mas antes que pudesse pronunciar qualquer palavra, uma batida estrondosa na porta interrompeu o clima pesado. O som foi como um trovão, e a atmosfera já pesada ficou ainda mais densa. "Quem é?" perguntou o tio Carlos, seu tom sarcástico agora um pouco hesitante. Um silêncio sufocante envolveu a mesa. Clara, com um olhar que misturava confusão e medo, pediu: "Atende, Carlos." Ele hesitou, mas levantou-se e se dirigiu à porta. O resto da família trocava olhares, uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando Carlos abriu a porta, uma figura familiar surgiu descontroladamente. Era Júlia, a irmã de Clara, que todos acreditavam ter se mudado para o exterior há anos. Mas algo estava muito errado. O olhar de Júlia estava desesperado, os cabelos desgrenhados, e sua roupa estava suja, como se tivesse corrido uma maratona. "Clara, você precisa vir comigo agora." Ela parecia à beira de um colapso. O ar ficou pesado novamente. Clara se levantou abruptamente, chacoalhando a mesa. "O quê? O que está acontecendo?" A tensão se transformou em pânico. Antes que Júlia pudesse responder, o telefone de Clara começou a tocar insistentemente. Um toque contínuo e urgente, como um alerta. "É melhor você atender", disse Lara. "O que está acontecendo?" Clara hesitou, mas finalmente pegou o telefone na mesa. "É a sua mãe", disse Júlia, com um tremor na voz. "Ela precisa de você. É urgente." Clara palpitou o coração. A mãe? O que ela poderia querer? O silêncio dominou a sala e todos estavam agora se prendendo a cada movimento. "Mamãe, o que aconteceu?" Clara falou no telefone, o semblante dela mudando instantaneamente. O rosto da matriarca, normalmente firme e cheia de força, agora estava pálido e assustado. As palavras da mãe atravessaram a linha como uma faca. "Clara, eles descobriram." "Eu não sei o que fazer. Ele está vindo." A sala pareceu girar. Todos olharam de Clara para Júlia e um sentimento cortante de traição começou a surgir no ar. "Quem está vindo?" Lara perguntou, mas o medo a impediu de continuar. Clara piscou. Seus olhos se encheram de lágrimas. "O pai", ela murmurou. Ele nunca deveria saber." Ninguém sabia do que estava sendo falado. O clima de jantar transformou-se em um pesadelo. Júlia e Clara trocaram olhares carregados de um passado que a família não conhecia. O que o pai poderia querer? Lara começou a conectar as peças. Algo estava muito errado. "Vocês precisam me contar o que está acontecendo", Carlos exigiu, rompendo o silêncio.
sobre o que todos estão falando. A tensão na sala cravou um silêncio gelado. Clara, com as mãos tremendo, revelou: Eu nunca contei a vocês o que realmente aconteceu com nosso pai. A revelação pairou no ar como uma nuvem negra. A expressão de cada um mudava de confusão para horror, e Lara sentiu um nó se formar na garganta. Seria isso que Clara guardava? Um segredo que poderia destruir a família? O telefone apitou novamente. Clara olhou para a tela com pânico. A identidade da chamada, revelada, fez seu coração parar. O nome que apareceu era de alguém que todos conheciam, mas que deveria estar longe, muito longe. Sem saber o que dizer, ela olhou nos olhos de cada um e, finalmente, soltou a bomba. O pai, ele não está morto. Ele voltou. Uma onda de choque percorreu a sala, mudando tudo. Os ânimos que antes estavam contidos agora explodiram em gritos e confusão. Como uma tempestade se formando, a verdade começou a se desvendar, trazendo consigo o medo do que poderia acontecer. A tensão e o medo se tornaram palpáveis, e Lara percebeu que tudo o que acreditava saber sobre sua família estava prestes a desmoronar. A revelação de Clara não só poderia alterar seus relacionamentos, mas também trazer à tona segredos que muitos juraram guardar para sempre. As perguntas ecoavam na sala. O que vem a seguir? Como enfrentar alguém que deveria estar morto? Diante da nova realidade que se desenhava, Lara sentiu tudo ao seu redor estremecer. A vida, os laços, a própria essência de quem eram, agora poderia mudar para sempre. E a única certeza que restava era a dúvida aterrorizante do que estava prestes a acontecer. A sala estava em choque. O que Clara havia revelado não fazia sentido. O pai, ele não está morto. As palavras ecoavam, reverberando como uma explosão. Ninguém sabia como reagir. O ar estava pesado de confusão e medo, como se a própria casa estivesse respirando uma ansiedade palpável. Mas foi quando o telefone de Clara apitou novamente que tudo mudou. Ela hesitou, com a tela brilhando em sua mão, como um sinal de alerta. Olhou para a chamada e, para o espanto de todos, era um número que ninguém esperava. Era do pai. Um silêncio sepulcral se abateu. Você vai atender? Perguntou Lara, seu coração acelerado. Clara, paralisada, parecia lutar contra as memórias que o número trouxe de volta. Quando finalmente atendeu, um sorriso sem vida se formou em seus lábios. Alô? Sua voz saiu cautelosa. Clara, sou eu. Eu preciso falar com você. É sobre a sua mãe. O som daquele tom que Clara achou que não ouviria nunca mais a atingiu como uma lâmina afiada. Sobre minha mãe? A surpresa e o medo contorceram seu rosto. O que poderia ser tão urgente? As respostas que ela não sabia se queria ouvir começaram a dançar na sua mente. O irmão de Clara, Marcos, que estava ausente durante a conversa, entrou na sala e, ao ver o estado da mãe, perguntou com um fio de preocupação na voz: O que está acontecendo, mãe? Mas Clara não respondeu. Ela estava completamente absorta na conversa. Pouco a pouco, um pânico se espalhou entre os outros. O olhar de Júlia, a irmã,
estava fixo na tela do telefone, como se aquele dispositivo pudesse dar alguma explicação para o caos. Lara cutucou Clara, quebrando a estática. O que ele disse? O que está acontecendo? Mas antes que Clara pudesse responder, um grito irrompeu da porta da frente. Todos se viraram, e o que viram os deixou congelados. Era uma figura alta e sombria, uma sombra. Do passado! O pai, ou melhor, a imagem distorcida do que se lembravam dele, estava ali, de pé, olhando para eles com um sorriso aterrorizante. Surpresa, família! A voz era a mesma, mas o tom estava decidido e ameaçador. Era como se o tempo tivesse se repelindo por um instante, enquanto os rostos se tornavam pálidos. Vocês achavam que podiam se livrar de mim tão facilmente? O pânico explodiu. Carlos gritou e Lara sentiu sua pele arrepiar. Vá embora! Você não tem nenhum direito aqui! As vozes se sobrepunham em um clamor de agressividade e medo. Mas Clara, ainda segurando o telefone, perguntou: Por que você voltou? O que quer de nós? Sua mãe me traiu. Ela me deixou para morrer. E agora eu quero o que é meu. As palavras ecoaram carregadas de raiva e dor. Lara não conseguia acreditar na cena, mas as expressões de Clara e Júlia diziam o contrário. Elas estavam repletas de sentimentos não ditos, de verdades que poderiam acabar com tudo. Cala a boca! É você quem está destruindo nossa família! Clara gritou, deixando os outros em choque. O olhar aflito de Júlia. Clara, você não sabe toda a verdade, afirmou ela, desesperada. A tensão ficou aguda. Mãe, eu não queria que ele soubesse. O coração de Lara disparou. O que você está dizendo? Seu olhar percorria todos os rostos, buscando entender o que estava realmente acontecendo. O passado veio à tona, mas a luz sobre ele foi obscurecida por novas sombras. Quem era o verdadeiro traidor? Por favor, não faça isso. Eu não quero que você tenha o que não é seu. Clara gritou e, um gesto impulsivo, desligou o telefone. O silêncio se instalou, mas a sala pulsava com uma tensão de segredos ainda não revelados. Os olhares se cruzaram e as perguntas pairavam no ar, mais pesadas que antes. O pai estava de volta, e com ele um turbilhão de mentiras. O que mais estava escondido? Como um turbilhão, tudo o que pensavam estar solidificado agora estava em risco. Lara sentiu um aperto no estômago. Eles estavam prestes a descobrir que a verdade era mais cruel e complicada do que qualquer um poderia imaginar. O tom da sala estava enervante. O que Clara havia revelado, que o pai estava vivo, ecoava na cabeça de todos. O silêncio era tão denso que se podia quase sentir os corações pulsando. Ela olhou para todos, a expressão no rosto um misto de pavor e decisão. Mas o que realmente não esperávamos foi o que aconteceu em seguida. Um som ensurdecedor cortou o momento. O telefone de Clara, agora desligado, começou a tocar de novo, como um sinistro aviso de que algo estava prestes a quebrar. Abaixo do barulho, uma sensação crescente de que nada seria como antes. Clara hesitou por um instante. Então atendeu, e a sala encolheu em suspense. Alô? A voz dela estava trêmula, os olhos arregalados. Quem é?
Mas do outro lado, as palavras eram rápidas e urgentes, quase soando como um grito à distância. Assustadora e familiar ao mesmo tempo. Clara, sou eu! Escute com atenção! Você tem que... Um baque interrompeu a conversa. A porta arrombou violentamente, como se uma força invisível tivesse empurrado para dentro. Um homem alto, de roupa rasgada e o olhar gelado, entrou na sala. Todos olhavam aterrorizados. Era ele, o pai, mas não era o mesmo de antes. A expressão flutuava entre a dor e uma fúria controlada que fazia a temperatura da sala despencar. Desculpe o atraso, família, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Parece que deixei um pouco de trabalho para que vocês acabassem. Mas agora que estou aqui, podemos começar a verdade. A tensão explodiu em gritos. Carlos gritou para Clara. Você sabe o que está fazendo? Você precisa mantê-lo longe. Lara sentiu um frio na barriga e o caos tomou conta. As palavras de Clara ainda estavam na mente de todos. Ele não está morto. E agora ele estava bem ali, diante de todos. Clara, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. O pai murmurou lentamente, como se estivesse se preparando para uma revelação. Uma onda de confusão envolveu a sala. As expressões de Júlia, Clara e todos nós mostravam um choque visceral. O que ele queria dizer com isso? O que poderia ser tão horrendo? Você não é quem eu penso que é? Clara disse, cuspindo as palavras. Você nos abandonou. Abandonar, Clara? Você não sabe nada. Foi você quem me deixou por escolha própria. No instante em que decidiu esconder a verdade, foi você quem me abandonou. Agora é a sua vez de enfrentar o seu passado. Todos vocês. Ele parecia crescer conforme falava. O que isso significava? Mas o inesperado aconteceu. No meio daquela confusão, o telefone finalmente se aproximou e um número desconhecido começou a piscar. Clara, em um impulso nervoso, atendeu. Alô? Mas a voz no outro lado do telefone fez seu corpo tremer. Clara, é a sua mãe. Eu estou em perigo. Ele voltou. Está atrás de você. Um frio percorreu a sala. O pai transformou-se em um indivíduo isolado, sua raiva agora misturada a uma ansiedade palpável. Olhar desesperado, ele deu um passo em direção a Clara. Mas um dos outros tios bloqueou o caminho. Fique longe dela, gritou. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, o pai, perdido em sua própria fúria e desejo de redenção, puxou algo de dentro do casaco. Uma faca reluzente saltou para fora e o pânico assolou tudo ao redor. As vozes se tornaram um borrão. Uma onda de caos tomava conta. Não faça isso! Gritou Lara, sentindo seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer? Enquanto o silêncio da sala se tornava tenso antes da tempestade, as mãos de Clara involuntariamente elevaram-se, como se estivesse tentando apaziguar uma fera enfurecida. Mas antes que pudesse dizer palavra, o chão sob elas tremeu. Uma explosão vinda do fundo da casa. E então tudo escureceu. Quando a luz se restabeleceu, a sala estava vazia e um silêncio opressivo cercava os lugares desfeitos. Clara, Júlia, o pai e todos os que ali estavam desaparecidos.
A única coisa que sobrou foram os rostos atordoados dos que ficaram e a pergunta aterrorizante que ecoava em suas mentes. O que realmente havia acontecido? A verdade se tornava um labirinto sem saída. E a única certeza era o futuro sombrio que estava por vir. A sala estava em choque. O que aconteceu? Era como se o tempo parasse. O silêncio opressivo virou um grito ensurdecedor na mente de todos. Clara, Júlia e o pai sumidos. O vazio que ficou era palpável. A única coisa que restou foi a confusão. E naquela atmosfera pesada, um arrepio percorreu a espinha de Lara. Alguém, por favor, diga que isso é um pesadelo, disse Carlos, a voz tremendo. Enquanto todos olhavam, sem saber o que dizer. Os olhos de Lara estavam fixos no lugar onde o pai de Clara estava, tentando entender como tudo poderia ter mudado tão rápido. O que é que realmente estava acontecendo? Então, como? Um eco distante, o telefone de Clara começou a tocar novamente. Mas quem poderia estar ligando? Pode ser importante. Ela hesitou, mas a urgência daquela situação a puxou. Com mãos trêmulas, atendeu. Alô? A voz na linha não era de seu pai. Era uma mulher. E a primeira coisa que ela disse foi: Clara, você precisa saber. Você não conhece a verdade. O coração de Lara disparou. O que a mulher queria dizer? Quem é você? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. Os olhos de todos se arregalaram enquanto a mulher continuava, sua voz tensa, mas cheia de urgência. Sou eu, Mariana. Estou com sua mãe e ela está em perigo. Não esqueça, Clara, ele não é quem você imagina que seja. Incrédula, Clara escutou. O olhar de Júlia estava fixo na parede, como se buscasse uma saída, enquanto Carlos começava a se desesperar ao lado. Essa Mariana? Quem era? E o que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Você precisa sair daí, Clara. Ele sabe onde você está. Mariana estava em pânico. Lara podia sentir que algo estava se formando. Uma tempestade prestes a estourar. Clara parecia querer falar, mas Mariana continuou. Ele não é seu pai. Ele é uma farsa, um golpe. As palavras ressoaram como um soco no estômago de todos. Um silêncio gelado se abateu, enquanto a verdade começava a se instalar lentamente. Mas o que isso significava? Se aquele homem não era o pai dela, quem ele realmente era? O que estava acontecendo com a mãe? Como assim? Não é meu pai? O que você quer dizer? Clara questionou, a voz agora cheia de desespero. As inseguranças começaram a aflorar, os olhares perdidos em torno dela. E a mulher na linha apenas respondeu. Ele foi responsável por tudo. Por sua mãe estar assim. Por sua vida toda. Eu só consigo dizer uma coisa. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Lara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Não só a situação era insana, mas a possibilidade de que tudo o que sabiam estava prestes a ser devastado a deixou tensa. Quem é você? Perguntou Lara, tentando segurar a situação. Mas a mulher do outro lado da linha disparou. Olha, não consigo explicar tudo agora, mas você precisa entender que as coisas não são como parecem. Ele nunca esteve com você, Clara. Ele não é seu pai. O
tempo pareceu parar novamente. A sala estava repleta de incertezas. Convicções se despedaçavam. As paredes pareciam criar um eco de suas palavras. Carlos olhou para Clara, que estava pálida, e então Júlia começou a tremer. Clara, o que você vai fazer? A pergunta de Carlos pairou no ar, mas Lara sabia que a resposta não estava clara. A porta da sala se abriu novamente e uma sombra apareceu. Um homem desconhecido, com um olhar enigmático. Ninguém o reconheceu, mas havia algo em sua presença que fazia o coração de Lara acelerar. Ele tinha um ar sério e decidido. Vocês não entendem o que está realmente em jogo, não é? Disse o homem, e o tom de sua voz fez o ar gelar ainda mais. A verdade é muito mais complicada do que todos pensam, e se não reagirem agora, perderão tudo. O choque era palpável. O que mais havia escondido nos segredos dessa família? O coração de Lara se apertou. Qualquer que fosse o próximo passo, tudo mudaria. Quem é você? Clara repetiu, a ansiedade crescendo. Alguém que pode ajudar, mas só se você aceitar a verdade. Todo o passado desmoronou enquanto o futuro se tornava incerto. O homem na porta poderia ser a chave para tudo, mas a pergunta que ecoava em suas mentes era se a verdade que ele trazia poderia destruir o que restava da família ou curá-los de vez. E nesse momento, cada um deles sabia o que vem a seguir. O tom da sala estava enervante. O que Clara havia revelado, que o pai estava vivo, ecoava na cabeça de todos. O silêncio era tão denso que se podia quase sentir os corações pulsando. Ela olhou para todos, a expressão no rosto um misto de pavor e decisão. Como assim ele não é? Meu pai, Clara disse, quase em um sussurro. Os olhos do homem na porta se estreitaram. O que eu digo pode mudar tudo, Clara. Então, que verdade é essa? Ela estava pronta para ouvir, mas o medo de ouvir o que realmente estava em jogo a paralisava. Foi nesse momento que tudo mudou. O pai, agora conhecido como uma farsa, começou a rir. Um riso frio que ecoava na sala, reverberando como uma maldição. Você realmente achou que poderia descobrir a verdade assim, tão facilmente? Tudo isso é uma armadilha. Ele olhou para a figura enigmática na porta com um desdém que fazia o coração de Lara acelerar ainda mais. E você, quem pensa que é para interferir na minha família? Lara engoliu em seco. Qualquer vestígio de controle que pensaram ter desmoronou. As tensões estavam atingindo níveis insuportáveis, quando, de repente, um grito ecoou do fundo da casa. Um grito agonizante que fez todos congelarem. Não! Clara gritou, os olhos arregalados, e se virou para o corredor. Sem pensar, ela correu na direção do som. Mas quando chegou lá, o cenário era aterrador. Sua mãe, caída no chão, parecia sem vida. O homem, que todos acreditavam ser o pai, estava de pé próximo dela, um sorriso cruel no rosto. Você deveria ter acreditado em mim, Clara. Agora a escolha foi feita. Estou de volta para ficar. Ele se virou para o homem enigmático. E você não pode salvá-la. É tarde demais. A sala virou um caos. Clara se atirou sobre a mãe. O corpo dela estava frio. Mãe! Não! O que aconteceu? O homem que botou a verdade no jogo se aproximou, e seu olhar era profundo como a noite. Temos pouco tempo, Clara. Ele não é seu pai,
Mas isso é mais do que parece. Acreditando que ele era, você só aceitou a continuidade de uma mentira. Lara sentiu um nó na garganta. Ela se virou para a figura familiar. Como você sabe disso? Quem é você realmente? Sou alguém que veio para ajudá-los, para enfrentar a escuridão que seu pai trouxe. Mas o tempo se esgota. Ele não está morto. Ele fez isso para nos silenciar. Clara disse, seus olhos agora vivos com raiva e desespero. O homem se aproximou ainda mais e seu tom era urgente. O que ela precisa saber, Clara, vai mudar sua vida. Mas primeiro você deve decidir se vai correr ou lutar. O olhar de Clara era agora uma tempestade. Lutar. Eu vou lutar. Para salvar minha mãe e acabar com isso. Mas então, o homem que acreditavam ser o pai levantou a cabeça e riu. Um som arrogante e repleto de desprezo. Você não sabe com quem está lidando. O que você viu não é o que parece. Eu tenho controle sobre tudo. Foi quando, a passos rápidos, um grupo de homens apareceu na porta da casa, todos com armas em punho, olhos frios e decididos. Tá na hora de pagar, papai! Um deles gritou e o ar ficou gelado. O homem, que até então parecia ser o pai, virou-se abruptamente e todos perceberam que tinha mais segredos do que imaginavam. O que vocês estão fazendo aqui? Eu avisei para não se meterem. Os novos chegados trocaram olhares e um deles, mais velho, se aproximou. Dessa vez, você não vai escapar. É hora de encarar o que você realmente é. A sala inteira tremeu com essa declaração. Clara, ainda em cima da mãe, olhou para o homem enigmático e perguntou desesperada: o que está acontecendo aqui? O que ele é realmente? A verdade pairava no ar, mas o homem parecia hesitar e o tempo estava se esgotando. Ele é o que você nunca soube, Clara. E a opção de lutar nunca foi sua para começar. E quando o homem a confrontou, tudo se despedaçou novamente. A luta, o passado, a dor. A única certeza era que nada nunca mais seria como antes. O que aconteceu a seguir? Um mistério pairava no ar, e a promessa de algo muito mais sombrio se desenhava à frente. E no fundo, todos sentiam. A verdade estava ali, na esquina, pronta para ser revelada. O tom da sala estava enervante. O clima pulsava com tensão. O que Clara havia revelado, que o pai estava vivo, ecoava na cabeça de todos. O silêncio era tão denso que se podia quase sentir os corações pulsando. Clara parecia cada vez mais perdida no turbilhão de emoções, e os rostos da família estavam contorcidos entre medo e confusão. Como assim ele não é meu pai? Clara disse, quase em um sussurro, suas mãos tremendo ao redor do celular. Os olhos do homem na porta se estreitaram. O que eu digo pode mudar tudo, Clara. A sala ficou em silêncio, como se cada respiração estivesse suspensa. O pai, ou o que todos acreditavam ser o pai, começou a rir. Um riso frio que ecoava como um trovão, reverberando pela sala. Você realmente achou que poderia descobrir a verdade assim, tão facilmente? Ele olhou para o homem enigmático na porta. Seu desdém. Evidente. E você? Quem pensa que é para interferir na minha família? A atmosfera pesou.
Um misto de desespero e intriga. Lara sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que estava realmente acontecendo? Mas então, um grito angustiante ecoou do fundo da casa, atravessando a sala como um relâmpago, fazendo todos congelarem. Não! Clara gritou, seu rosto pálido, os olhos espelhando terror. Ela se virou e correu, os pés voando pelo corredor. O resto da família a seguiu, a confusão dando lugar ao caos. Na sala ao fundo, a cena era surreal. Clara se atirou sobre a mãe, caída no chão, pálida como a neve. O homem, que todos acreditavam ser o pai, estava de pé próximo a ela, com um sorriso cruel. Você deveria ter acreditado em mim, Clara. Agora a escolha foi feita. Estou de volta para ficar. Ele virou-se e mandou um olhar severo ao homem da porta. E você não pode salvá-la. É tarde demais. O coração de Lara acelerou. Qualquer vestígio de controle parecia desmoronar, e um pânico iminente tomou conta. Clara estava em cima da mãe, o corpo dela frio ao toque. O homem misterioso fez um movimento brusco, mas foi interrompido. O semblante do pai se distorceu e ele ergueu uma das mãos, um brilho metálico cintilando entre os dedos. Tudo isso foi uma farsa, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não, não, não! Clara chorou, em desespero, enquanto tentava despertar sua mãe. Mas o homem, com a faca, deu um passo à frente, e a tensão atingiu o ápice. Lara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Um movimento rápido. O homem enigmático se lançou na direção do pai. Você não entende. O que você fez? Isso acaba aqui. A luta começou. Um empurra-empurra caótico, gritos e o tilintar de metal. Mas no meio desse turbilhão, o telefone de Clara vibrou novamente. Ela hesitou, mas a urgência era palpável. Sua mão tremia enquanto atendia, e na linha, a voz de Mariana soou, carregada de pânico. Clara, você tem que me ouvir. Existe uma bomba. Eu não sabia. O ar na sala congelou. Uma bomba? O que você quer dizer? Clara disparou, a mente girando. Todos pararam, até mesmo os lutadores. Ele não é quem você pensa, Clara. O pai, ele não é seu pai. Estão todos em perigo. O choque foi devastador. O homem que eles conheciam e que juravam ser da família não era realmente quem pensavam. O chão parecia desabar sob os pés de todos e o silêncio se transferiu para uma onda de choque que se espalhou pela sala. E então, como se o universo estivesse ouvindo, a casa tremeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou e as paredes vibraram. Lara e os outros se jogaram ao chão, cobertos por destroços e poeira. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova figura surgiu do lado de fora. Uma sombra que não faziam ideia de que existia. Um homem imponente e imperturbável entrou pela porta destruída, com cabelo branco, olhos frios e um sorriso que exalava confiança. Surpresas à parte, Clara. Estou aqui para resolver tudo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado
faria o chão tremer mais do que qualquer explosão. A verdade estava próxima e todos se preparavam para ouvir. Mas uma coisa era certa: a vida deles jamais seria a mesma. O tom da sala estava enervante. O clima pulsava com tensão. O que Clara havia revelado, que o pai estava vivo, ecoava na cabeça de todos. O silêncio era tão denso que se podia quase sentir os corações pulsando. Clara parecia cada vez mais perdida no turbilhão de emoções, e os rostos da família estavam contorcidos entre medo e confusão. Como assim ele não é meu pai? Clara disse, quase em um sussurro, suas mãos temendo ao redor do celular. Os olhos do homem na porta se estreitaram. O que eu digo pode mudar tudo, Clara. A sala ficou em silêncio, como se cada respiração estivesse suspensa. O pai, ou que todos acreditavam ser o pai, começou a rir. Um riso frio que ecoava como um trovão reverberando pela sala. Você realmente achou que poderia descobrir a verdade assim, tão facilmente? Ele olhou para o homem enigmático na porta, seu desdém evidente. E você? Quem pensa que é para interferir na minha família? A atmosfera pesou. Um misto de desespero e intriga. Lara sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que estava realmente acontecendo? Mas então, um grito angustiante ecoou do fundo da casa, atravessando a sala como um relâmpago, fazendo todos congelarem. Não! Clara gritou, seu rosto pálido, os olhos espelhando o terror. Ela se virou e correu, os pés voando pelo corredor. O resto da família a seguiu. A confusão dando lugar ao caos. Na sala ao fundo, a cena era surreal. Clara se atirou sobre a mãe, caída no chão, pálida como a neve. O homem, que todos acreditavam ser o pai, estava de pé, próximo a ela, com um sorriso. Cruel. Você deveria ter acreditado em mim, Clara. Agora a escolha foi feita. Estou de volta para ficar. Ele virou-se, mandando um olhar severo ao homem da porta. E você não pode salvá-la. É tarde demais. O coração de Lara acelerou. Qualquer vestígio de controle parecia desmoronar, e um pânico iminente tomou conta. Clara estava em cima da mãe, o corpo dela frio ao toque. O homem misterioso fez um movimento brusco, mas foi interrompido. O semblante do pai se distorceu e ele ergueu uma das mãos, um brilho metálico cintilando entre os dedos. Tudo isso foi uma farsa, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não, não, não. Clara chorou, em desespero, enquanto tentava despertar sua mãe. Mas o homem com a faca deu um passo à frente, e a tensão atingiu o ápice. Lara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Um movimento rápido. O homem enigmático se lançou na direção do pai. Você não entende. O que você fez, isso acaba aqui. A luta começou. Um empurra-empurra caótico, gritos e o tilintar de metal. Mas no meio desse turbilhão, o telefone de Clara vibrou novamente. Ela hesitou, mas a urgência era palpável. Sua mão tremia enquanto atendia. E na linha, a voz de Mariana soou, carregada de pânico. Clara, você tem que me ouvir. Existe uma bomba. Eu não sabia. O ar na sala congelou. Uma bomba? O que você quer dizer? Clara disparou, a mente girando. Todos pararam, até mesmo os lutadores. Ele não é quem você pensa, Clara.
O pai! Ele... ele não é seu pai! Estão todos em perigo. O choque foi devastador. O homem que eles conheciam e que juravam ser da família não era realmente quem pensavam. O chão parecia desabar sobre os pés de todos. E o silêncio se transferiu para uma onda de choque que se espalhou pela sala. E então, como se o universo estivesse ouvindo, a casa tremeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou e as paredes vibraram. Lara e os outros se jogaram ao chão, cobertos por destroços e poeira. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova figura surgiu do lado de fora. Uma sombra que não faziam ideia de que existia. Um homem, imponente e imperturbável, entrou pela porta destruída. Com cabelo branco, olhos frios e um sorriso que exalava confiança. Surpresas à parte, Clara. Estou aqui para resolver tudo. A sala estava em choque. Quem era ele? O que significava sua presença? E enquanto a poeira se assentava, Lara encarou o homem, sua expressão mudando de descrença para medo. O que você quer dizer com resolver tudo? O homem começou a rir, uma risada profunda e conhecedora. Ah, Clara, meu querido, a verdade é que seus pais nunca foram o que você pensou. O jogo começou há muito tempo. E você, minha querida, está prestes a descobrir que é a peça mais importante. Naquele momento, um novo nível de terror se instalou. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza dessa família? Todos se sentiram como se estivessem no centro de um vendaval, incapazes de prever o que viria a seguir. E no fundo, eles sabiam, a verdade estava prestes a ser revelada, e nada seria como antes. A sala estava em choque. O homem enigmático, com seu sorriso frio, olhava para todos nós. O que ele disse? Que o pai não era realmente o nosso pai, ecoou como um trovão. Clara parecia congelada. As palavras fluíam como uma gasolina, alimentando o incêndio de confusão entre nós. Surpresa, Clara, ele disse, quase zombando. Você se esconde de tantas verdades e agora está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma família. Aquele riso gelado cortou o ar. Clara recuou, seu olhar pulando de mim para a mãe no chão. O homem, se era mesmo pai, estive aqui em uma verdade distorcida. O que era real? O que era uma farsa? E, de repente, uma luz brilhante iluminou a sala. Um novo grupo de pessoas entrava, uniformes escuros e armas nas mãos. Vá em frente, fale a verdade, antes que seja tarde demais. Uma mulher com um olhar determinado gritou, seus olhos focando no homem que todos pensavam ser o pai. O clima que já era tenso se transformou em uma tempestade. Quem são vocês? Clara gritou, desesperada, e eu não pude evitar de me sentir perdida. O que estava acontecendo? Estamos aqui para garantir que a verdade venha à tona, custe o que custar, respondeu o homem com o cabelo grisalho. O tom da sua voz transmitia algo que todos temiam. Não era apenas sobre nós agora. Algo muito maior estava em jogo. Vocês não sabem do que estão falando. O semblante do suposto pai mudou. Ele se tornou uma sombra, a fúria exalando dele. Não se metam, isso não é da conta de vocês. O coração de todos na sala estava acelerado. Era um momento de escolha, lutar ou correr. E antes que alguém pudesse reagir,
A mulher que gritou puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo que brilha intensamente. Apenas me deixe explicar, e você não vai querer continuar com isso. Eu sentia o peso do momento. O que você está fazendo? Perguntei, sem saber se estava aludindo ao dispositivo ou à situação que já era insustentável. Mas então, sem aviso, um grito aterrorizado. Mãe! A mãe de Clara se ergueu rapidamente, com os olhos arregalados. O que era isso? Não, não! O pai a empurrou. Ela caiu. O corpo dela balançou e, com isso, a sala tornou-se um caos. O dispositivo na mão da mulher começou a piscar rapidamente. Cuidado, é uma armadilha! Gritou a mulher. Mas era tarde demais. O choque fez o dispositivo explodir em uma onda de luz e som ensurdecedor que paralisou todos em seus lugares. O impacto jogou Clara e eu para trás e fui envolvido em um redemoinho de emoções. Quando a luz se dissipou, vi um cenário de destruição. Quando consegui abrir os olhos, o homem enigmático havia desaparecido. E mais chocante, o que eu não sabia era que Clara carregava um segredo. Ela olhou para o celular e a voz que parecia ser de sua mãe soou novamente. Clara, não confie nele. Ele sempre traiu a nossa família. Todos nós congelamos. O homem que tudo apontava ser o pai, na verdade, não era apenas um impostor. Ele estava envolvido em algo muito maior. O seu assado não era apenas complicado, era obscuro. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para mim e sussurrou: Eu sou a chave, não sou? Aquela frase feriu como uma lâmina. O que isso significava? O que mais Clara ocultava? Enquanto a fumaça se dissipava, uma onda de perguntas se acumulava. Eu não sabia mais o que pensar. Agora era claro que os laços de sangue não eram o que parecia. O que estava acontecendo com nossa família? O que mais estava por trás desse jogo? Com um tremendo nó na garganta, percebi que a verdade podia não ser a libertação que esperávamos, mas a condenação que não imaginávamos. O futuro estava cheio de sombras e eu não sabia em quem confiar mais. A única certeza era que tudo tinha mudado e que a partir daquele momento nada seria igual. O caos se instalou na sala, como uma tempestade pronta para explodir. Clara, ainda atordoada, olhou para sua mãe caída no chão. O que estava acontecendo? O homem que uma vez chamou de pai, agora parecia mais uma sombra de tudo o que temia. A família estava em desespero, vozes se sobrepondo, gritos ecoando, o clima opresso. Clara, vamos sair daqui, eu gritei, puxando-a, mas as raízes da confusão a mantinham presa. Os rostos ao nosso redor estavam paralisados em choque. O homem enigmático deu um passo à frente. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde. Mas naquele momento, tudo se precipitou. O dispositivo na mão da mulher havia piscado antes de explodir em luz e som, e o chão tremeu sob nossos pés. Quando a fumaça se dissipou, as silhuetas de quem estava ali eram apenas memórias de um passado que parecia tão distante. O que aconteceu? A voz de Clara se quebrou, enquanto a realidade começava a se instalar. Todos olharam em volta, tentando entender, e a sala, que era lar, agora era um campo de batalha. Então, uma explosão de luz surgiu do celular de Clara.
Era uma mensagem. Clara, ajuda está a caminho. Mantenha-se segura. A esperança, como um fio tênue, passou por seu olhar, mas a presença do homem que afirmava ser seu pai continuava a pesar no ambiente. Você nunca deveria ter invadido isso, Clara, ele disse com desprezo. Agora você vai entender o verdadeiro significado da traição. A tensão era insuportável, mas foi só então que a mulher em uniforme disse: se você ama sua mãe, você precisa lutar. Ele não é quem você imagina. E então, mais pessoas apareceram, armas em punho, prontos para enfrentar o que estava por vir. O homem não se intimidou. A luta era iminente. Não havia mais volta. Se você tem um pouco de coragem, venha, a mulher desafiou. E as vozes da família ficaram mais baixas. Clara respirou fundo. Estou pronta para lutar, ela disse, firme. Os olhos do pai brilharam. Com um misto de fúria e medo. Você não sabe contra o que está lutando, gritou. Mas a convicção no olhar de Clara acendeu uma pequena chama dentro dela. E em meio ao tumulto, Clara disse: eu sou mais forte do que você pensa. Esta família vai parar de ser uma mentira. A determinação na voz dela foi como um grito de vitória. Então houve uma pausa, uma troca de olhares, a tensão no ar. Ninguém sabia como aquilo se desenrolaria. Mas, no fundo, todos sabíamos que não seria como antes. A verdade estava pronta para ser revelada, e a coragem de Clara poderia ser a chave para enfrentar o que estava por vir. Lara sentiu um aperto no peito. Acredite! Clara, nós estamos com você. As vozes começaram a se unir, e enquanto o som se elevava, a sala começou a mudar novamente. No final, o que ficou foi a certeza de que os laços de família não eram apenas sangue. Era a confiança, era a luta e, mais importante, era a escolha de seguir adiante frente à adversidade. Quando os últimos ecos da luta se calaram, uma nova esperança começou a brotar. Clara olhou para todos e disse: nós precisamos reconstruir isso. Juntos. De repente, tudo que era confuso começou a se encaixar. Família. Mas, claro, uma pergunta pairava no ar. Estaríamos prontos para enfrentar o que vinha pela frente? E você? O que acha que vai acontecer a seguir? O futuro é incerto e a verdade pode ser dolorosa. Mas agora é a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Você precisa apoiar o canal agora. Não espere nem mais um segundo.